Gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura a partir do verso de número 16. Então, Atos 17, 16. Este texto aconteceu quando Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Ele estava numa cidade, nesse texto aqui, ele estava numa cidade, e essa cidade muito conhecida no mundo antigo, e até hoje ainda uma cidade conhecida. A cidade onde ele estava fazendo uma caminhada por uma das ruas, a cidade de Atenas, que era uma das principais, se não a principal cidade da Grécia antiga, berço da cultura grega, dos poetas, dos filósofos, daqueles que tinham naquele contexto uma cultura bastante adiantada, bastante avançada. Tanto que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, na língua dos gregos, dado o fato que aquela língua estava cobrindo toda a região então conhecida e podia se comunicar com mais facilidade através da língua grega, como hoje talvez seja a língua inglesa, que na maior parte do mundo se fala esta língua, ou se conhece esta língua, ou se pode comunicar através desta língua. Assim era na ocasião em que a Grécia dominava pela cultura boa parte do mundo. Se os romanos dominaram por muito tempo pela força, pela política, a Grécia dominou pelo conhecimento, pelo entendimento, pela filosofia. E Paulo está exatamente no meio dessa cidade, a cidade de Atenas. Eu tive o privilégio de, há um tempo atrás, estar lá em Atenas, e tive o privilégio de estar no Areópago, onde foi o lugar que Paulo falou o que eu vou ler com vocês aqui. De modo que esta passagem da Bíblia, ela é muito importante pelo que vocês vão ver sobre a cultura grega lá naquele momento e a maneira como Paulo olhou para aquela realidade. Então diz assim, a partir do verso de número 16, por favor. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de idolatria. Então vamos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos, esses são os filósofos epicureus e estoicos, discutiam com ele e perguntavam o que é que esse ignorante está querendo dizer, porque eles se julgavam muito inteligentes e avançados no conhecimento, e eles então trataram Paulo como se fosse um ignorante, ou uma pessoa não habilitada, ou não capacitada para entrar num diálogo com eles. O que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam, parece que ele está falando de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram, gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Então eles queriam saber o que era o conteúdo da mensagem de Paulo, porque para eles parecia algo estranho, Verso 21. Verso 21. E que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Quer dizer, era uma cidade que gostava muito de receber as informações, de atualizar-se a respeito de tudo que estava acontecendo. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Então Paulo identifica que eles eram muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido.
pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Quando Paulo viu a multiplicidade de altares na cidade, ele se deparou com um que estava vazio, não tinha nenhuma imagem nele, mas tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido, porque os gregos ficavam preocupados de ter feito altar para toda deidade e esqueceram de um ou de outro, então fizeram um altar ao Deus desconhecido, porque se tivesse algum Deus chateado por não ter sido lembrado, eles poderiam justificar: esse altar aqui é o seu, porque na ocasião nós não nos lembramos ou não o conhecíamos, então vamos colocar o seu nome aqui. O próximo. O Deus que é aquele que eu vos anuncio, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e o Senhor do céu, é o Senhor do céu, o Senhor da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E de um só homem ele criou toda a raça humana para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Então, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e pela habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, e deu prova disso a todos, quando o ressuscitou de entre os mortos, ou quando ressuscitou este homem. Até aí. Esse texto importante da palavra de Deus mostra a visita que Paulo fez à cidade de Atenas, que fica na Grécia, até hoje existe. Nessa ocasião em que Paulo visitou Atenas, ele caminhava pelas ruas da cidade e ele percebeu que havia uma enormidade de altares, uma enormidade de imagens de deuses, representativas de deuses. Mas ele percebeu que havia um altar ao Deus desconhecido. Então aquilo chamou a atenção dele. E quando ele se reúne na Câmara Municipal com esses que ali estavam, que nas outras versões pode se chamar o Areópago, que também era um local, um parlatório. Então Paulo diz: olha, estes deuses que vocês adoram, faz que eu pense sobre vocês, que vocês são muito religiosos. São muito religiosos. Mas o Deus que eu anuncio, que é o conteúdo destas discussões que vocês parecem não entender, é o Deus que certamente deverá ocupar este lugar, porque é o Deus que existe e é Senhor de todas as coisas, mas vocês não o conhecem. Então Paulo passa a fazer a explicação de quem é esse Deus. Então nosso tema hoje é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tirado do livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O primeiro passo para conhecermos o Senhor é termos um encontro pessoal com Ele. Depois de ter um encontro pessoal com Ele, de nos aproximarmos dEle, de nos identificarmos com Ele, então a partir desse relacionamento nós vamos conhecendo e prosseguindo no conhecimento até alcançarmos uma estatura espiritual que seja compatível com a maturidade espiritual, com a maturidade cristã.
E, ao final desta caminhada, a Bíblia diz que nós seremos revestidos da incorruptibilidade, ou seja, nos revestiremos dos nossos corpos eternos, como o do Senhor eterno é. Então, nesse sentido, eu separei aqui o que esse Deus desconhecido para eles representa para essa sociedade e para nós de modo geral. A primeira coisa que eu vi aqui, Deus é desconhecido, é mostrado por Paulo aos atenienses e ao resto do mundo. Ele disse que é no verso 24, coloca aí o verso 24 para você ver quem é esse Deus. Quem é essa pessoa que Paulo apresentou aos atenienses e que os atenienses não entenderam numa primeira mão e acharam que era uma palavra sem sentido, sem valor, e chamaram até Paulo, na minha versão aqui, de paroleiro, uma pessoa que fala sem sentido. E quando terminou o discurso de Paulo, umas pessoas foram embora, outras, porém, ficaram e consideraram a palavra de Paulo e aceitaram a palavra de Paulo. Quer dizer que a pregação, ela dividiu naquele momento as pessoas. Umas aceitaram a palavra de Paulo e se uniram a Paulo e foram com ele para a sinagoga e com os novos convertidos judeus daquele contexto, que ainda não eram cristãos e se tornaram cristãos e se uniram com esses gentios que também se tornaram cristãos ali. Então tínhamos os judeus tradicionais, os judeus recém-convertidos na sinagoga e agora este grupo que se une a eles por causa dessa pregação de Paulo. Então quem era esse Deus desconhecido? Primeiro, era o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Eles tinham uma multiplicidade de deuses, mas eles não tinham uma compreensão de um Deus que tivesse construído o mundo e tudo aquele que no mundo existe, porque eles criavam um Deus para cada necessidade e o Deus refletia a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Não é o contrário de Deus que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, quando eles precisavam de um Deus da caça, criavam um Deus específico para a caça. Quando eles precisavam de um Deus para isso ou para aquela atividade, criavam um Deus adequado a essa ou aquela atividade. Paulo diz, o Deus para o qual vocês construíram um altar, a esse Deus que vocês não conhecem, eu os apresento. Ele tirou ele lá. Então, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Então, esse Deus que Paulo está trazendo para os atenienses é um Deus, então, em primeira mão, onipotente e ilimitado. Ele não era limitado por um altar, ele não era limitado por uma confecção manual, ele não era feito de ouro, de prata, de pedra. Então Paulo diz, o Deus que eu anuncio a vocês transcende toda essa compreensão que vocês têm, porque Ele é o Deus Criador. Ao invés de vocês criarem o Deus e darem para Ele um altar, Ele é que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. E em vez de vocês fazerem um templo para Ele, Ele é que fez de vocês o templo dEle. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é a morada de Deus em espírito. Então Paulo está dizendo, a compreensão de vocês é muito restrita, a compreensão de vocês é muito limitada, porque vocês criam vários altares para vários deuses. E são deuses que são criados pela sua habilidade escultural e pela sua cultura. Mas o Deus que eu anuncio, Ele transcende tudo isso, Ele é o Deus onipotente, que está acima de todos os poderes, e todas as coisas dependem da sua criação. Ele é o Senhor do céu e da terra, e Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Então, olha só, quando Paulo fala isso, transcendia o entendimento dos gregos, porque eles entendiam que todo conhecimento nascia na cabeça deles, todo conhecimento era produzido pela sua racionalidade, pela sua filosofia. A filosofia grega significa que ela é a busca das causas primeiras e dos fins últimos de todas as coisas, só que ela exclui Deus desse processo.
Então ela busca as causas primeiras como se fossem as coisas naturais e os fins últimos como se fossem as coisas naturais. Portanto, a filosofia navega na área de uma racionalidade. Porém, Deus transcende essa racionalidade, porque Ele vai manifestar-se desde a eternidade. Por isso que esse contexto precisa da fé bíblica, a fé tratada na Bíblia, porque a fé é que nos dá acesso a esse conhecimento, nos dá acesso a esse entendimento. E é a revelação de Deus pelo seu Espírito que possibilita a nossa compreensão dessa dimensão extraordinária que a gente chama de o Deus onipotente, criador e sustentador de todas as coisas. Mas aquele altar vazio ao Deus desconhecido, então tinha que ser agora considerado pelos gregos, à luz da pregação de Paulo, como um altar àquele Deus que seria onipotente. Só que Deus não habita nesse altar, só que Deus não é uma imagem construída por eles como os demais deuses. Por isso que então nós aprendemos com essa pregação de Paulo, que pregou a uma cultura tremendamente avançada da época, uma cultura respeitada no mundo inteiro, mas uma cultura que não tinha Deus no centro da sua experiência, embora fosse uma cultura intelectual. Daí a razão porque muita gente intelectual pensa que pode dispensar Deus. Muitos intelectuais pensam que pode abandonar a palavra de Deus, como se fosse alguma coisa irrelevante ou fora de moda. Muitas pessoas querem eliminar a igreja, porque acreditam que a igreja não tenha a relevância que nós damos para ela, porque eles não conhecem a revelação de Deus como nós a conhecemos. Eles não têm a experiência da relação de Deus com a intimidade do coração humano como nós temos, porque nós transcendemos os limites de um Deus aprisionado num determinado altar, como se fora uma imagem fabricada por mãos humanas, retratando uma divindade criada à sua imagem, conforme a sua semelhança humana, como feito por mãos humanas. Mas Deus não habita nesse tipo de templo. Deus habita na intimidade de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus parece loucura para a cultura das pessoas, e especialmente daqueles que se julgam muito sábios. Parece loucura, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Então o poder de Deus é diferente e se manifesta na vida humana por obra e graça do Espírito Santo, e é acessada pela experiência da fé. Isso não é um dado cultural, isso é uma revelação de Deus que entra na nossa história, se estabelece em nossos corações, em nosso entendimento, e nos faz, iluminados pelo Espírito Santo, compreender o quanto de Deus está presente na nossa particularidade. Então Deus não é um Deus restrito a um altar desconhecido, numa cidade grande, no meio de poetas e profetas e filósofos epicureus e estoicos. Deus transcende tudo isso, porque Ele é o Senhor de todas as coisas existentes e aquelas que ainda estão por vir, porque do Senhor é o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, Deus é muito maior do que qualquer religião, é muito maior do que qualquer manifestação religiosa. Deus transcende tudo isso, e ao invés de ser criado pela nossa imaginação, Ele é que nos cria a sua imagem conforme a sua semelhança. Por isso que não existe uma imagem de Deus, porque é impossível você fazer uma imagem daquilo que é infinito e daquilo que é eterno. Você se aproxima de Deus então pela fé e o concebe na espiritualidade do seu ser, porque é aí que Deus fala com você. Então Paulo disse esse Deus. Veja agora o verso 25. Olha outra coisa que Paulo fala sobre Deus. E também não precisa que façam nada por Ele, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então, Deus não precisa que você faça uma imagem dEle para que alguém o conheça.
Na verdade, conhecer a Deus é uma experiência espiritual, porque a partir dele é que nós recebemos a vida, a partir dele é que temos a respiração, o fôlego da vida e tudo mais de que necessitamos para ter uma relação espiritual com o Senhor. Então, não precisa que nós façamos, Deus não precisa de nada que nós façamos para completá-lo. Ele, na verdade, é completo em si mesmo. E o fato dele ser essencialmente amor é que faz ele interessar-se por nós, porque o amor se estabelece no relacionamento. Então Deus, ele olha para nós como aqueles com quem ele deseja manter o relacionamento. Por isso que Deus se interessa por nós, por isso que Deus nos procura para expressar o seu amor, que é aquele que o fez nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus se interessa por nós, por isso que a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei. A iniciativa de vir ao encontro de cada um de nós é de Deus. A iniciativa começou no ato da criação, e começa e continua até hoje no ato de buscar a relação conosco, buscar a intimidade conosco, buscar a proximidade conosco, buscar o amor conosco, o exercício do amor conosco. Por isso que a Bíblia diz: nós amamos a Deus, por quê? Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Então Deus toma a iniciativa de gerar essa experiência de amor e faz com que nós retribuamos a Ele, porque Ele já plantou essa experiência em nós, e faz com que nós amemos uns aos outros, porque Ele transmitiu para a nossa essência, a essência dEle, que é a capacidade de amar, porque Ele em si mesmo é amor. Por isso que Deus não sente amor, Ele é, na essência, Ele é amor. E a sua imagem e semelhança em nós tem esse potencial tremendo e maravilhoso. Por isso que Deus não precisa que nós façamos nada por Ele, mas Ele, embora sendo onipotente, tem todo o interesse de aproximar-se de nós e de estabelecer conosco um relacionamento. É importante entender isso, porque você vai ver como que Deus glorioso, Deus extraordinário, como é que Ele se interessa por mim. Como é que Ele se interessa? O que é que Ele vai ver em mim para se sentir tão necessitado da minha presença? É que Ele vê em você a expressão do amor dEle. E quando a gente ama, não importa o outro, importa o amor que a gente tem por Ele. E o amor é tão restaurador que faz que o outro também responda ao amor. E assim se constrói uma relação amorosa. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, comunga conosco e comunica conosco que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então isso é importante porque nos vincula a essa paternidade divina. Aí nós superamos todas as limitações da nossa paternidade humana. Aí se os nossos pais não foram bons, se nossos pais nos trataram mal, se nossos pais nos violentaram, se alguma coisa ruim aconteceu, Deus nos deu a chance de transcendermos esses limites e partirmos para a relação com o Deus eterno, cujo amor é puro, é bondoso, é misericordioso, é justo, é compassivo, e nos inclui na paternidade dEle, nos dando a consciência de que somos filhos. Então nós podemos transcender a nossa condição de filhos daqui neste mundo e nos colocarmos debaixo da sua potente mão, tendo-o como nosso Pai eterno. E a nossa paternidade divina nos ajuda a superar muitas das dificuldades que nós temos com os nossos pais, ou parentes, ou amigos, ou autoridade, aqui nesse tempo e nesse mundo. Porque nós passamos a compreender que a nossa paternidade vem de Deus. Por isso que Ele é o nosso Pai amoroso. Paulo falou para aqueles homens: é isso que o meu Deus é, e que vocês não conhecem, embora sejam donos de uma cultura invejável. Mas o Deus com o qual eu estou tratando não é encontrado no meio da sua cultura. Ele se revela para a sua cultura. Tem um livro muito interessante de muitos anos atrás chamado Cristo e Cultura,
diz que Cristo às vezes está acima da cultura, às vezes é colocado sob a cultura, às vezes é colocado ao lado da cultura, às vezes é colocado atrás da cultura, às vezes é colocado dentro da cultura, às vezes é colocado à frente da cultura. Mas Deus é aquele que transcende a cultura, está acima dela, e quando Ele se manifesta nela, Ele não perde a sua identidade, nem o seu caráter, nem Ele se torna um homem segundo a nossa fabricação religiosa. Ele mantém a sua identidade, e Ele vem até nós, e Ele não se corrompe, Ele não se perde, Ele não se distancia da sua própria natureza. Por isso que Ele vem para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não vem para se perder dentro da nossa própria cultura. Ele vem para nos transformar. Por isso que o livro termina com a tese Cristo transformador da cultura, transformador daquilo que precisa estar em linha com a sua criação. Muito bem, então a outra coisa que Paulo diz, veja o verso 27. Ele está presente junto ao homem. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo, e a minha versão diz procurá-lo e encontrá-lo. Ali diz talvez, coloca uma dúvida ali. Embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então por que Deus se manifestou? Para que nós pudéssemos encontrá-lo. A Bíblia, quando dá um nome especial a Jesus, o chama de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o Logos era Deus. Tanto que quando João escreve o seu evangelho, ele começa com a palavra Logos. No princípio era o Logos. Por que ele começa com a palavra Logos? Porque o evangelho dele foi escrito para a mentalidade judaica, para a mentalidade grega. Então ele queria falar a linguagem que os gregos pudessem entender. Então ele diz, Deus enviou o seu Logos, a sua palavra, o seu entendimento, a sua inteligência, a sua racionalidade, a sua essência, que se fez homem em Cristo Jesus. E as nossas mãos viram essa palavra e tocaram dessa palavra. Então ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de qualquer um de nós. Porque Deus está ao encontro, ao alcance da nossa busca pela fé. Por isso que a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando nós decidimos encontrar a Deus, encontrá-lo-emos, porque Ele se revela a nós. Ele nos busca também nas estradas da vida. Ele também bate à nossa porta. E é por isso que é importante a igreja que prega a palavra, a igreja que prega o evangelho, a igreja que fala do amor de Deus, a igreja que diz que Deus se interessa pelo ser humano e bate na porta do seu coração e quer entrar na sua vida, quer participar da sua vida. Este é o evangelho que Paulo pregava aos gregos e que eles insistiam em não conhecer, não entender e não querer entender, julgando que Paulo era um falastrão qualquer. Veja o verso 29 agora. Ele é o Deus infinito, que não se mistura com a coisa criada. Ele está acima de toda a criação. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e pela habilidade das pessoas. Eles estavam falando dos seus deuses, eles estavam tendo altares para os seus deuses que estavam lá configurados. Paulo diz, o Deus de quem eu falo, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele não se restringe a uma imagem, Ele não se restringe a um limite, Ele não se restringe a um altar. Este Deus extraordinário é muito superior a tudo que se possa fazer com a pedra, com a prata, com o ouro. É muito superior a tudo que se possa fazer com a arte e com a habilidade de qualquer pessoa. Então, Paulo está dizendo, olha, o Deus que vocês não conhecem é aquele que está muito acima e além dos altares que vocês têm. Este Deus que fez o mundo, que quer ter um contato com vocês, Ele não se limita. Por isso que Paulo diz que andando por lá ficou muito sentido de ver a grande idolatria que havia. Mas aquela idolatria toda não retratava
o Deus poderoso da criação, porque esse Deus poderoso da criação não pode ser retratado com uma imagem de escultura, porque ele transcende, ele é infinito. Por isso que um mandamento é que você não pode fazer uma imagem de escultura, não tem como você aprisionar Deus dentro de uma imagem. Nem tem como você retratar Deus com uma imagem, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que nós evangélicos em geral não temos nenhuma imagem, porque nós não entendemos que podemos limitar a grandiosidade de Deus a uma visualização humana, que a nossa habilidade ou a nossa capacidade possa construir. Nós é que temos que ser construídos por Deus. Deus é que tem que estabelecer dentro de nós a sua morada. Ele é que tem que nos dar o seu espírito. Nós é que temos que entendê-lo espiritualmente como uma presença em nossas vidas, em nossas particularidades, em nossas singularidades. É isso que é o Evangelho, é essa descoberta de Deus, mas um Deus eterno, um Deus infinito, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que pode todas as coisas e que, independente de poder todas as coisas, se interessa por nós, se interessa pela nossa particularidade, se interessa pela nossa dor, como foi na peça aqui, quando o jovem foi assaltado ali, foi machucado. Então, ele se interessa por nós, porque ele veio buscar, veio salvar, veio resgatar. O importante, o bonito do Evangelho é mostrar a grandiosidade de Deus que se humaniza no seu Filho Jesus e se torna um conosco, partilhando a nossa vida cotidiana e faz com que nós possamos conhecê-lo na face de Jesus. Por isso que nós somos apaixonados por Jesus, por isso que nós amamos a Deus, por isso que nós amamos as coisas do Evangelho, porque elas nos remetem para essa intimidade com Deus, para essa proximidade com Deus, né? Então, bote aí por favor o verso de número 25 e 26. Toda vida tem origem nele. Olha, verso 25. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Veja o 26. E de um só homem ele criou toda a raça humana para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os limites, os lugares, o local onde eles viveriam. Deus criou tudo e depois fez o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu um jardim, onde ele deveria exercer a sua liberdade, a sua responsabilidade e reproduzir o modelo de Deus naquele lugar que Deus lhe deu para viver. E foi aí que o homem, dando ouvidos ao Satanás, desvirtuou-se do propósito de Deus e do projeto original de Deus. E nós estamos aqui nesta vida para recuperar esse propósito, para recuperar esta compreensão, tornando-nos servos do Deus Altíssimo, obedientes à sua palavra, submissos à liderança do seu Espírito, amando a palavra, orando, intercedendo e buscando a presença de Deus entre nós e a gestação de Deus aqui, gerando pessoas, novas vidas, novas criaturas, fazendo que o Espírito alcance vidas, transforme corações e fazendo que nós cresçamos na fé, confiando nele, na graça dele, no amor dele, no cuidado dele, fazendo dele uma presença marcante na nossa experiência pessoal. Então isso que Paulo queria dizer para os gregos, e os gregos não entendiam, porque estavam cheios de um grande vazio. Eles estavam cheios de um grande vazio. E aquele vazio que poderia ser preenchido por Deus, simbolizando aquele altar que estava lá, o Deus desconhecido, permaneceu desconhecido, porque no coração daqueles gregos não havia espaço para o Deus poderoso da criação. Eles já tinham muitos deuses, estavam satisfeitos com seus deuses, por isso que deixaram o Deus verdadeiro do lado de fora da porta. E pode ser que até hoje o Senhor esteja dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É a proposta da comunhão de Deus para com aqueles que se dispõem a abrir a vida para Ele. É Ele que é o Criador, é Ele que dá a vida,
É Ele que faz acontecer as coisas miraculosas na vida da gente. Tudo parte da bondade dEle, da graça dEle, do cuidado dEle. E nada é impossível para Ele, porque se tu podes crer, para Deus todas as coisas são possíveis. Então Ele nos dá o dom da fé, para que nós acreditemos nas suas possibilidades infinitas, porque Ele é o Deus infinito, que está acima e além de todas as nossas circunstâncias. Cabe-nos então, humildemente, sermos servos do Deus Altíssimo e colocarmos as nossas vidas no seu altar, ajeitando com Ele a nossa relação. Verso 29, coloque lá por favor. Olha só o verso 29. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata, de pedra. Deus não é nada parecido com isso. Deus é o nosso Pai, do qual somos filhos, e a nossa relação com Ele é uma relação profundamente espiritual. A Bíblia diz que Ele criou todos os seres, entre eles nós, sendo a coroa da sua criação, e nos dotou da capacidade de nos relacionarmos com Ele, e fazermos as nossas orações, e ouvirmos a sua voz através da sua palavra, e ouvirmos o Espírito do Senhor comunicando com o nosso espírito, que nós somos seus filhos. Por isso temos a sua paternidade, por isso que Ele é o pastor, e nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Por isso que ainda que andemos pelo vale das sombras da morte, não tememos mal algum, porque Ele está conosco. A sua ação pastoral nos alcança, e então Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos inspira, e Ele faz com que nós andemos pelo vale das sombras da morte sem temor, porque o perfeito amor de Deus lança fora o temor, e nós ficamos corajosos, mesmo nas adversidades, mesmo nos horários difíceis, porque muitas vezes nós vamos enfrentar os problemas e as dificuldades, mas Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, dificuldades e problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou do lado de vocês, para que vocês também possam vencer. Venceremos juntos, estaremos juntos na caminhada, qualquer que seja o momento difícil, estaremos juntos na caminhada, qualquer que seja o momento de louvação. Por quê? Porque entre nós e nosso Deus não existe uma ruptura, quando Ele, pelo seu Espírito, estabelece que o nosso corpo é templo da sua habitação. Preserve este lugar especial. Não deixe que o apóstolo Paulo da atualidade passe por sua cidade e não encontre dentro de você um templo cheio do Espírito. Ao contrário, que alguém olhando para você pense que é um templo vazio, dedicado ao Deus desconhecido. Não. Que a sua vida seja cheia do Espírito, e todos que se aproximarem de você entendam que o templo do seu coração está ocupado com o Deus poderoso da criação, que não é feito por mãos humanas, não é um ídolo que nós fabricamos, é um Deus poderoso que nos criou e decidiu estar em comunhão conosco e nos habilitou para termos comunhão com Ele, dando-nos o dom da fé e colocando o seu Espírito dentro de nós, que é o momento de conexão entre nós e a grandeza do nosso Deus, né? Nossas vidas têm um propósito especial. Paulo diz assim: os seus poetas falam que vocês se movem nele, vivem nele, andam com ele, mas não conhecem ele. Então, que poesia sem conteúdo é essa? Vocês dizem que se movem nele, existem nele, andam com ele, mas, né? Vamos ver aí se nós conseguimos, verso 27 e 28, só para a gente ter uma ideia, se não é assim que Paulo está dizendo. Ó, ele fez isso para encontrar o próximo. Vê se tem lá. Porque alguém disse, ele referia aos seus poetas: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos.
e alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Somos filhos dele, mas não o conhecemos. Somos filhos dele, mas não temos intimidade com ele. Dizemos que nos movemos nele, mas ele está num altar ao Deus desconhecido. Nós temos que ter uma experiência tão extraordinária com Deus, que não se possa dizer que ele para nós é um Deus desconhecido. Ao contrário disso, ele é muito conhecido, é nosso Pai, nós somos seus filhos, é nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio, né? Por fim, Paulo disse para os gregos: olha, se vocês quiserem, tem um caminho para vocês reverterem isso. Então veja só o verso 30 e 31, chega aí o verso 29, 30 e 31, como é que ele termina? Já que somos filhos de Deus, né, a habilidade das pessoas, verso 30, olha o que Paulo propõe aos gregos: no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Deus não levou em conta essa ignorância de conhecimento, essa ignorância de entendimento. Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, que fazem separação entre Ele e nós. Então, no passado, a ignorância até foi relevada por Deus. Mas hoje, Paulo dizia lá, quase 2000 anos atrás, um pouquinho mais de 2000 anos atrás, ele dizia através do Paulo: olha, diga para eles que eu quero que eles se arrependam, que eles voltem atrás, e que eles me reconheçam como aquele que está estabelecendo uma relação amorosa com eles. Quero que eles se arrependam dos pecados, das coisas erradas, dos caminhos tortuosos, né? Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele escolheu, e deu prova disso quando o ressuscitou dentre os mortos. Então, o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus, que vai ser o Senhor dos senhores, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E chegará o dia em que entre nós e o Senhor haverá uma vinculação tão estreita que ele chamou de as bodas do Cordeiro, sendo a igreja a noiva e Jesus o noivo, que se unirão por toda a eternidade. Se você quer participar dessa celebração, se você quer estar incluso nessa espetacular história, não pense que Deus está longe e distante, pense que Ele está à porta e bate. Ele quer entrar na sua experiência pessoal, quer estabelecer um concerto com você, uma aliança com você. Ele quer que você esteja aliançado com Ele, Ele quer ser o seu Deus, quer que você entenda que deve e precisa ser seu filho, para que pai e filho se unam numa profunda relação. É o que nós queremos para a nossa juventude, para a nossa igreja, para os pais, para as famílias, que todos se unam num profundo elo de amor, e que Deus esteja sempre acima de tudo e além de todas as possibilidades, porque crer num Deus eterno, que tudo pode, tudo sabe e tudo tem sob o controle das suas mãos, é a melhor segurança que nós podemos ter. Como crentes em Cristo Jesus, Paulo queria que os gregos soubessem isso, mas os gregos, alguns, acharam que era conversa fiada e mandaram ele embora. Outros aceitaram e se tornaram crentes em Cristo Jesus. Está diante de nós a escolha. Olhamos para a onipotência de Deus pela sua grandiosidade e o recebemos na intimidade dos nossos corações, das nossas famílias, da nossa igreja, ou achamos que o Evangelho é algo fora de moda e deixamos para uma outra ocasião, como alguns lá deixaram. Vamos ver isso em outra ocasião. Mas acredito que entre nós haja total sensatez e que nós possamos, avaliando tudo isso, dizer: queremos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Amém? Que bom, né? É bom ter o Senhor conosco, é bom estar debaixo do pastoreio do Senhor.